Boa noite, então, a todos. Boa noite a Larisa, que entrou aí agora, por último. Vamos dar início à nossa nona aula, né, de Panorama Bíblico. Estamos aí quase finalizando a parte de Panorama Bíblico, né, mas vamos dar continuidade. Hoje eu trouxe mais uma dinâmica aí, né, também, porque eu quero testar o conhecimento de vocês, ver se vocês estão conseguindo aprender, pegar o que a gente está vendo, né, os eventos, os personagens, os livros, tá? Então hoje eu trouxe mais um quiz, tá? Esse quiz vai ser mais rápido do que a semana passada, só para a gente estar testando aí o conhecimento de vocês, tá bom? Aí, como vamos fazer? Tá? Vamos fazer daquela mesma forma da semana passada. Eu não vou perguntar para vocês, tá? Assim, vou chamar alguém para responder. Eu quero que vocês levantem a mão aí, né? Quem que entrou como Sara Letícia aí? Que eu não conheço. É aluno novo? Sara Letícia? Pois responde aí, fazendo um favor. Então, gente, vamos fazer a mesma forma, tá? Eu vou colocar a questão aí. Aí vocês, quem saber a questão, tá? Responde. Pode mandar no chat ou pode responder, tá bom? Abrir o microfone aí para responder, tá bom? Para a gente ver aí o conhecimento de vocês daquilo que a gente viu do Velho Testamento, né? A gente finalizou o Velho Testamento aula passada, então eu trouxe ainda mais algumas coisas dos últimos eventos aí do que a gente falou. Então vamos lá, mais uma definição para me ver se vocês já aprenderam sobre o Velho Testamento. Gente, o início do período chamado Reino Dividido, que a gente falou, foi marcado pela divisão de Israel em dois reinos. Quais são esses dois reinos? Letra A, monarquia e república. Letra B, norte e sul. Ou letra C, monoteísmo e politeísmo? Vocês sabem responder aí? Norte e Sul. Opa, a Sara Letícia respondeu. Quem que é a Sara Letícia? Meu irmão Fábio. A minha filha ficou errado aqui. Estranhei, eu falei, oxe, que é essa Sara Letícia que eu não conheço? Mas tá bom, irmão. Eu imaginei que era o irmão Fábio, ou então o irmão Gesiel, né? Que entra também de vez em quando com outra conta. Aí eu falei, eu não vou ver se ele vai responder. Isso mesmo, irmão. É norte e sul, tá, gente? Se vocês ainda não aprenderam, o reino de Israel foi dividido, né? Depois do Reino Unido, depois da época do reino de Salomão, né? Ali foi dividido o reino. Lembra que o reino do norte ficou com 10 tribos, né? E o reino do sul, duas tribos, tá? Vocês não esquecerem. Tá? Aqui, as duas tribos é a de Judá e a de Benjamim. Então, vou lá de novo fazer uma outra questão. Quem souber, tá? Abre o microfone aí ou manda no chat e responda para mim, tá bom? Qual o significado de monoteísmo? Né? O que significa monoteísmo? Essa não é de alternativa. Essa daí eu quero ver o conhecimento de vocês. Irmã Lídia, pode responder. O que é monoteísmo, irmã? A irmã Milka já está respondendo, a irmã Lari também. A Lídia quer responder? Concorda também com as irmãs? Isso, a Meires também participou. É isso mesmo, gente. Acreditar, crer ou adorar um só Deus, tá? Isso é monoteísmo. Vocês não esqueçam disso. É quando a gente acredita, ou a gente crê, ou adora um só Deus. E o politeísmo, vários deuses, né? Outra definição.
Essa daí, eu falei em umas aulas aí, vamos ver se vocês lembram. Qual pecado é tão abominável para Deus que ele compara ao pecado de feitiçaria, né? Qual que é o pecado, né, que eu falei, que eu tenho falado desse pecado praticamente desde o início, né? Que é tão abominável para Deus que ele compara com o pecado de feitiçaria. Quem sabe responder essa daí? A irmã Milka falou rebeldia. Quem mais concorda com ela? Idolatria? Idolatria. O Fábio falou idolatria. Quem mais? Rebelião, irmã Meires. Quem mais? Quer responder também? Pode mandar aí, gente. Quero ver vocês participando aí da nossa aula. Eu tenho falado desse pecado desde o início lá, né? Da criação. A rebeldia mesmo, né? A rebeldia, né? Até que a gente estava na história de Saul, né? Saul, ele tomou a mesma decisão, né? De rebeldia, ele foi lá, fez uma coisa que não era para ele fazer, que não podia fazer, né? A gente acabou falando também de Saul, tá? Mas idolatria também entra, tá, irmão? Também é um sinônimo aí junto desse pecado. Rebeldia, rebelião, né? Outro, agora esse é de personagem, gente. Vamos ver se vocês estão bom afiados aí em personagens da Bíblia. Qual dos reinos ficou com o templo construído por Salomão e a cidade de Jerusalém? Qual desses reinos que ficou com o templo de Salomão e a cidade de Jerusalém? Foi o reino de Israel do norte ou o reino do sul de Judá? Né? Quem sabe aí essa daí? Quem quer participar aí? Pode mandar a resposta aí. Foi Israel ficou o reino do norte ou foi o reino de Judá que ficou com a cidade de Jerusalém e o templo de Salomão? Ninguém sabe? Ninguém quer participar? Essa tá fácil, hein? Se vocês estudaram essa parte aí junto comigo aí, tá fácil. A irmã Meires fez uma pergunta, né, irmã? Judá, né? Quem mais? A Milka, Judá. A Milka já falou afirmativa. Quem mais acha que é Judá? Ou Israel, né? É isso aí, gente. É Judá, tá bom? É o reino de Judá, o reino do sul, tá? Porque Jerusalém se encontra em Judá, né? Ali na tribo de Judá. E o templo de Salomão foi construído lá, em Jerusalém. Tá bom? Agora outro de personagens. Vamos ver se vocês estão afiados. Fui rei de Israel. A gente viu bastante reis, né? Eu tinha tudo para ser um excelente rei. Porém, achava que as minhas ideias eram tão válidas quanto a palavra do Senhor. Paguei um alto preço pela minha rebeldia. Quem sou eu? Eu fui rei de Israel. Eu tinha tudo para ser um ótimo rei, mas achava que as minhas ideias eram melhor que a do Senhor, né? Então ele teve aí uma questão de rebeldia e ele pagou um alto preço, né? Por essa rebeldia dele. Quem foi esse daí? Saul. Uns falaram que é Saul, outros Zias, quem mais? Saul. Saul, o irmão Fábio falou. Quem mais? Quem quer chutar aí, né? Mais ninguém? É Saul mesmo, gente. É o rei Saul, tá? E o que ele fez? Ele foi lá e fez um sacrifício no lugar do sacerdote, né? O impulso dos soldados, não, vai lá, faz, não. Foi pela ideia deles e foi, e que ele não podia fazer isso, né?
fez então do jeito dele. Ele sabia o certo, né? Sabia quem podia fazer, mas ele quis fazer do jeito dele, né? Foi rebelde. Saul mesmo. Agora, outra questão, essa de alternativa, tá? Boa noite, irmão Gesiel, que entrou aí. Um profeta no Velho Testamento é uma pessoa enviada por Deus. Para quê, gente? Para que Deus enviou um profeta? Letra A, para criticar o povo de Israel por causa do seu pecado. Letra B, para avisar e alertar o povo de Israel das consequências do pecado. Ou letra C, detonar o povo de Israel por causa do seu pecado, né? O profeta naquela época era que nem um Rambo, né? Vinha para detonar o povo. O que vocês acham? Todo mundo aqui está colocando a letra B. B. B também, né, irmão? Yeah. Isso mesmo, gente. A letra B. O profeta, Deus enviou os profetas para quê? Todos aqueles profetas. É para avisar e alertar o povo de Israel das consequências do pecado, tá? Para isso, Deus mandou vários profetas, né? Em várias épocas, para o povo de Israel. Qual alternativa contém apenas nome de profetas? Agora, isso aqui é conhecimento da Bíblia, dos livros da Bíblia, para ver se vocês estão afiados. Letra A, Israel, Isaías, Jeremias. Letra B, Abacuque, Isaías, Salomão. Ou letra C, Jeremias, Amós e Zacarias. Qual desses aqui só tem nome de profetas? Desses três aí. Da letra A, letra B, letra C. Vamos ver se vocês estão afiados já nos profetas, né? Uns falaram C, outros falaram B. É a letra C, gente. Jeremias, Amós e Zacarias, tá? A letra B, Abacuque, Isaías, sim, mas Salomão não foi profeta, né? Salomão foi rei, né? E a letra A, Israel, Isaías, Jeremias. Israel quem foi? Foi Jacó, né? Jacó também não foi profeta, tá? Então essa aqui é pegadinha mesmo, né? Se você não saber quem são os profetas, você ia errar aqui. Agora esse aqui, gente, isso aqui eu quero saber se vocês entenderam o que o Velho Testamento nos ensina. Bem claro. O Velho Testamento mostra claramente o que para a gente? Letra A, que nenhum esforço meu é o suficiente para me salvar, que eu preciso de um Salvador, um sacrifício definitivo. Letra B, somente o povo de Israel podia ser usado por Deus, os outros povos não. E letra C, Deus teve um plano, mas os humanos, né, estragaram tudo, e felizmente Deus inventou um plano B. Então, o que o Velho Testamento nos mostrou durante essas 8 aulas que a gente teve aí sobre o Velho Testamento, né? A letra A, letra B ou letra C? Podem aí responder. Raquel, letra A. Quem mais? Bom Gesiel, letra A. Vai pegadinha. Oi? Pegadinha? Letra A, da Lídia. Quem mais? O que é, irmão Fábio? Qual que você chuta aí? O Mendes também, letra A. Oi? Isso. Tá entre a A e a C, meu. Gente, vamos lá então. A resposta correta é a letra A, né? Por quê? A letra B, somente o povo de Israel podia ser usado por Deus? Não, né? Isso não mostra isso na Bíblia, tá? Deus tinha um plano para todos, né? Não só para o povo. E a letra C, Deus inventou um plano B? Tá errado, gente. Deus não precisava de um plano B.
Ele é Deus, né? O plano dele é perfeito. Né? Então, ele tinha um plano só e é o plano dele que funcionou. O primeiro plano, não tinha um segundo plano, né? Então, nenhum esforço meu é suficiente para me salvar. A gente pode ver toda a situação de tudo que o povo de Israel passou, né? Podia ter mandou juízes, né? Mandou profetas, né? Mas se você não tiver um arrependimento e voltar para Deus, né? E que a gente precisava de um Salvador. E isso a gente vê mostrando os retratos da vinda de Jesus, né? Que Deus ia mandar alguém, né, para vir salvar esse povo, que é um sacrifício definitivo, né? Que é um sacrifício que Jesus fez por nós, que é o que a gente vai ver agora no Novo Testamento, né? Que é a nossa continuação da história, tá? Então, isso que mostra o Velho Testamento, quanto velho quanto novo, tá? É o resumo, né, que a gente precisa de um Salvador, né? A gente é pecador e sem um Salvador a gente não consegue. A gente pode fazer todo tipo de esforço, mas se a gente não acreditar que Jesus veio aqui, este mundo, para sofrer ali naquela cruz, para pagar a nossa dívida do pecado, né, derramar seu sangue ali, se a gente não acreditar nisso, que ele é o único que pode nos salvar, né, não adianta nenhum esforço que a gente fazer, né? Então, gente, agora está terminando. Agora esse aqui, eu falei bem no final dos eventos, né? Vamos ver se vocês estão lembrando desses detalhes, tá? Quais os dois impérios que levaram cativos os reinos do norte e do sul? Vamos ver se vocês sabem. Quais foram os dois impérios que levaram cativo o reino de Israel, né? O reino do norte e o reino do sul. Quem que levou eles cativos? Né? A gente viu isso aí nos eventos, né? Do cativeiro, do retorno. Ninguém sabe. Babilônia e Isso, a Síria. ó, o Fábio falou, a irmã Raquel também, né? Mamilca também. Isso mesmo, gente. É os assírios e os babilônios. Gravem bem isso aí, tá? Quem levou o reino do norte? Foi a Síria, tá? Foi o reino assírio. E quem levou como cativo o reino do sul, que é o reino de Judá, né? Foi os babilônios, tá? Gravem bem esses dois nomes aí. Agora, gente, qual o império que influenciou diretamente a língua na qual foi escrito o Novo Testamento? Eu falei sobre isso também na aula passada. Qual foi o império que influenciou diretamente a língua, tá? No qual foi escrito, o Novo Testamento foi escrito nessa língua. Vamos ver se vocês lembram. A irmã Raquel, grego, irmão Gesiel, grego, quem mais? É isso mesmo, gente, tá? É o grego, tá? Foi o Império Grego e eles, na época do ápice deles, né? Eles influenciou o mundo. A língua deles foi conhecida no mundo, né? Tanto a arte, a arquitetura, né? Foi conhecido. E isso influenciou para que o Novo Testamento, né? Os autores, né? Quem escreveu, os escritores escreveram em grego, tá? Qual império, gente, se estabeleceu durante 400 anos, lá nos 400 anos de silêncio, que ainda predominava quando Jesus nasceu? O império que predominava quando Jesus nasceu. Desde os 400 anos. Essa tá fácil, hein? Romano. Romano, isso mesmo. Os romanos, né? Influenciou muito também, né? Ajudou muito também para ser eles que construíram estradas, né, que ligavam as cidades, né, foi um império que cresceu muito e ajudou até para o evangelho ser proclamado,
né, através deles, mesmo eles sendo um império ruim, né, mal, maltratava, né, o povo, mas ajudou também, influenciou na história, tá, do povo judeu. Então é isso aí, gente. Esse foi só um quiz rápido, tá? Só para vocês aí tá lembrando. Quem viu a aula passada, a gente teve um outro quiz também. Gostei muito da participação de quem estava na aula passada. Gostei muito da participação de vocês hoje também, de cada um que participou do nosso quiz, tá? Então continuem, tá? Com o nosso desafio, né? Quem optou de fazer esse desafio de decorar os eventos e decorar os livros da Bíblia, tá? Da forma literária que a gente tem visto. Então, vamos estar sempre lembrando dos eventos, para você estar decorando os eventos, né? Começamos lá na criação, na queda, depois o dilúvio, depois a Torre de Babel, a aliança, aí veio os 12 tribos, né? Veio a história do evento no Egito, que aconteceu no Egito, no Êxodo, né? Saída do povo lá do Egito, na peregrinação, que é o nosso nono evento, eles ficaram 40 anos, né, peregrinando no deserto. Na Terra Prometida, quando eles entraram em Canaã e dominaram, né, tiraram aquele povo que estava lá. Os juízes, né, que Deus mandou para julgar aquele povo. Aí entrou a época dos reis, né, o 12º, que é o Reino Unido. Né, o ápice de Israel foi nessa época, né, na época de Davi e de Salomão, tá? Aí, depois que Salomão morreu, o reino foi dividido, né? Que é o nosso 13º evento, que aí foi o que a gente falou no quiz hoje, do reino do norte e do sul. Aí depois o cativeiro, né? O povo foi cativo, né? Um para os assírios, uma parte para os assírios, uma parte para a Babilônia. Aí eles retornaram, né? Graças ao Império Persa, lembra que eu fui na aula passada? O Império Persa dominou os assírios, né? Aí o rei persa lá, ele liberou o povo judeu a retornar, só que o povo judeu perdeu, né, o direito de nação ali, né? Agora quem mandava eles eram os impérios. Aí a gente viu os impérios no silêncio, nos 400 anos, que Deus não enviou nenhum profeta, Deus não mandou nada para esse povo, e esse povo passou por vários impérios ali dominando esse povo judeu, né? Foi o persa, foi o grego, né? Foi o romano, foi passando esses impérios aí. E agora a gente finalizou o Velho Testamento e a gente vai iniciar o Novo Testamento, tá? Aí teve um silêncio, né, dos 400 anos, lá no Velho Testamento, que é aquela página branca que eu falei para vocês, né, separando Malaquias e Mateus. Deus tinha dado todas as chances, né, possíveis para o povo ficar do lado dele. Algumas pessoas ficaram, mas a maioria não, né? Aí agora quem domina é os romanos nessa época, né? Inclusive a terra do povo judeu. Os romanos deram o nome de Palestina, tá? Aí essa região passou a chamar também os israelitas de judeus, tá? Aí que foram conhecidos como judeus e a Palestina. Aí os judeus são súditos dos romanos, gente, e já não são mais uma nação política, né, como eu falei para vocês. Porém, eles continuam se vendo como uma raça única, tá? Eles ainda entendem que eles são um povo separado, né? E continuam esperando a vinda de um Messias, tá? Como prometido desde lá do início lá, né? Uma espécie de libertador que eles esperavam. Para os judeus, gente, o Messias ia chegar para expulsar os romanos, para libertar o povo de Israel e se instalar como rei. Essa é a ideia deles, né? E se vocês verem, eles esperam isso até hoje, né? Eles estão esperando esse Messias até hoje. Eles esperavam e clamavam para ouvir notícias de que finalmente o Messias chegou, trazendo o reino de Deus. Só que para eles, o reino de Deus seria um reino político aqui na Terra. Entendeu? Como eles passaram por tudo esse momento, né, de cativeiro,
de retorno, eles estavam esperando alguém politicamente chegar e dominar, né? Onde ele poderia ser o rei deles e dominar e acabar com o Império Romano. Essa é a ideia dos judeus, né? Aliás, gente, Deus não interessa em fronteiras e divisões geográficas, né? A não ser para servir o propósito dele realizar seu plano. Deus não esquece nem por um minuto sequer tudo que ele já planejou. Ele prometeu para Adão e Eva que ia vir um que derrotará a serpente, né? Lá em Gênesis 13:15, para sempre, um Salvador. Lá de Adão e Eva ele já tem prometido. O esmagador de serpente ele virá. O Messias vai chegar, mas não como os judeus imaginam, tá? É isso que a gente vê no início do Novo Testamento. Isso, irmão, Gisele, isso mesmo, né? Um reinado físico. Durante esse período, gente, de 400 anos, Deus não estava dormindo, né? Como eu falei para vocês, ele não esqueceu do povo nem das promessas. Os romanos não dominaram o mundo por acaso, né? Deus estava preparando o mundo para a vinda do Salvador, né? Como eu falei para vocês, os romanos eles dominaram aquela época ali, o mundo foi conhecido ali, o Império Romano, né? E eles abriram estradas, caminhos para ligar a outros lugares, né? Essa vinda, gente, do Messias, de Jesus, está no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, tá? Que são os nossos 4 primeiros capítulos, não, livros do Novo Testamento, tá? São 4 autores que escreveram sobre a vida de Cristo. E cada um escreveu para um público diferente, tá? Mas para um propósito específico. Quais são os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, para quem está decorando os livros aí. Logo no primeiro versículo do Novo Testamento, Mateus, gente, explica a linha da família do Redentor. Lembra que eu estou falando dessa linha desde o início, né? Estou mostrando para vocês quem participou até chegar em Jesus, né? Ele explica e passa 17 versículos escrevendo. Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó, que gerou Judá, que gerou Obed, gerou Jessé, gerou Davi. Então o Mateus já começa mostrando a genealogia de Jesus, né? A linha da família do Redentor. E repetindo até chegar em José, né? Que foi marido de Maria, do qual nasceu Jesus, e é o Cristo. Então, para atualizar a nossa linha, né, da família do Redentor, eu vou mostrar aqui para vocês os nomes que se passaram aqui, desde a parte de Davi, né? A gente parou em Davi, lembra? Das nossas lições sobre a linha da família do Redentor. Então, Davi foi pai de Salomão, né? Salomão foi pai de Roboão, né? Que foi daí de Roboão que o reino foi dividido, tá? Jeroboão foi do reino do norte e Roboão ficou com o reino do sul, de Judá. Aí de Roboão foi pai de quem? De Abias, né? Abias foi de Asa, né? Aqui vocês estão vendo que lá no reino do sul teve esses reis, né? O rei Asa, Josafá, o rei Jeorão, né? Quando a gente viu, passamos por eles lá. Né? Então, ó, Asa foi pai de Josafá, Josafá foi pai de Jeorão, tá? Ou Jorão, tá na Bíblia, dependente da versão. Aí, Jorão foi pai de quem? De Uzias, né? O rei Uzias também. Uzias foi pai de Jotão. Jotão, pai de Acás. Acás foi pai de Ezequias, tá? Ezequias, pai de Manassés. Manassés, pai de Amon. E Amon foi pai de Josias, que foi o último rei na época do reino dividido, né? Que aí nessa parte aqui já entra a parte do cativeiro, tá, gente? Josias foi ali, né? Aí o filho dele, já Jeconias, né? Já estava na época do cativeiro.
né, e depois do retorno. Jeconias foi filho de Josias, foi pai de Salatiel. Salatiel foi pai de Zorobabel. Zorobabel, pai de Abiúde. Tá vendo? Aqui continua a genealogia de Jesus, tá? Até chegar em José. Abiúde, Eliaquim, Azor, né? Azor, Aquim, tá? Então atualiza aí sua lista aí da linha da família do Redentor. Mas eu vou estar deixando disponível esse slide para vocês, tá? Para vocês copiar, se caso vocês não conseguirem copiar toda esses nomes. Eliúde, né? Eliúde foi pai de Eleazar, Eleazar pai de Matã, Matã pai de Jacó, e Jacó foi pai de José. Tá vendo? Que aí entra o José e a Maria, tá? E foram pais de Jesus, né? Então chegou até Jesus. Foram 14 gerações de Abraão até Davi, 14 gerações de Davi, né, até Josias, até no cativeiro, ali na época do cativeiro, e mais 14 gerações até chegar Jesus, tá? Então foram 14, 14, tudo 14, né? Contando aí da linha da família do Redentor. Foram 14 gerações, mais 14 gerações, mais 14 gerações, tá? Então está atualizada agora a nossa linha e chegamos até Jesus, que era aonde a gente precisava chegar, né? Da família. Mateus, gente, ele era judeu, escrevendo para judeus, tá? Então marca aí, lembra que eu falei que os autores lá, os escritores, cada um escreveu para um tipo de público diferente. Mateus, ele escreveu para os judeus, tá? Os judeus agora têm o Velho Testamento, né, por escrito. Então agora já temos já o Velho Testamento escrito nessa época, tá? E eram estudiosos para tentar discernir quando o Messias ia aparecer. Então eles estudavam o Velho Testamento e tentando descobrir, e aí, quando vem o Messias? Quando vem o Messias? Né? Mateus lembra, gente, da aliança que Deus fez com Abraão, que toda a terra seria abençoada através dos seus descendentes, né? Ele também lembra da promessa que Deus fez para Davi, que seu trono não teria fim, né? E vocês viram que não teve fim, né? Foi tudo realeza ali que se passou, né? Principalmente na época dos reis. E enfatiza que Jesus é de fato o rei, né? Então ia chegar até Jesus essa realeza, que veio cumprir o que Deus tinha prometido. E os profetas também tinham profetizado que Jesus viria, né? A gente vê várias profecias ali no Velho Testamento. E para os judeus acreditarem, Mateus usa o Velho Testamento, tá? Ele usa bastante partes do Velho Testamento. Em Mateus 1:22 ele fala assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, tá? Então ele liga muito essa parte do que os profetas falavam, né? Mateus estava repetindo o que o profeta Isaías tinha falado, lá em Isaías 9:6. E um menino nos nasceu, um filho se nos deu, né? E o principado está sobre os seus ombros. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, né? Deus forte. Isaías 9:6. Tá? Mateus declara que esse bebê é o Messias, esse menino, né? Tão esperado pelos judeus. Daí entramos no nosso 17º evento, marca aí, que é o nascimento no Novo Testamento. Tá? Esse é o nosso 17º evento. Os profetas, gente, tinham falado que o Messias iria nascer na cidade de Belém, e José e Maria moravam onde? Em Nazaré, né? Que era bem distante de lá. Na profecia falava que Jesus ia nascer em Belém, né? Mas José e Maria, eles estavam em Nazaré. Aí que entra aquilo que eu falei para vocês lá do Império Romano, né? Dessa vez é o escritor Lucas que explica o que aconteceu, né? O imperador romano César Augusto
né, filho de Júlio César, decretou um recenseamento, que exigiu que cada família voltasse para o lugar de origem. E como José ele era da família de Davi, né, da tribo de Judá, ele teve que ir até Belém, junto com a Maria, que já estava perto de dar à luz já, né? E tudo estava lotado, né? A gente vê a história aí, e chegou a hora do bebê nascer, mas não havia lugar, né, na hospedaria. Então, tá vendo a ligação, né? José precisou ir lá para Belém, né? Eles fugiram numa época, depois foram para o Egito, né? Aí eles teve que ir lá, o José teve que ir lá em Belém para fazer o recenseamento. Então Jesus, gente, nasceu numa manjedoura. Vocês acham que nasceu? Não, né? A gente sabe que vocês sabem o que é uma manjedoura? A manjedoura, gente, é um pequeno lugar onde se coloca alimento para os animais, tá? E Maria não tinha como se deitar lá, né? Sabe esses lugares bem pequenos assim, só para colocar ração, comida para os animais, né? Isso é uma manjedoura. Aí Jesus nasceu em um lugar onde tinha essa manjedoura, né? Que provavelmente era um celeiro, uma caverna, onde ficavam os animais, tá? Então Jesus nasceu nesse lugar, né? Porque eles não acharam um lugar para eles pousarem, e eles acabaram ficando nessa caverna, nesse celeiro. Nessa época, gente, havia uns pastores que estavam lá no campo, né, próximo a Belém, tomando conta do rebanho. Lá estavam eles ao redor, ali, a fogueira, né, tomando um chimarrão. Aqui é o quiz de brincadeira, né, que a gente não sabe o que eles estavam tomando. E ouvindo aquele barulho das ovelhas, né, quem sabe os cachorros que ajudam a rebanhar as ovelhas, quando de repente, aleluia, um anjo apareceu e disse: não tenham medo, tenho boas notícias para vocês. Hoje, na cidade de Belém, nasceu Salvador, né? Podem ir vê-lo, vocês encontrarão um bebê numa manjedoura, né? Então aqui, gente, ó, apareceu um anjo para eles, avisando que nasceu o Salvador. E junto com o anjo apareceu um exército de anjos, tropas e mais tropas, cantando, louvando a Deus. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Né? E de repente os anjos foram embora. E os pastores? Né? Eles desceram da colina, passaram pelo portão da cidade, né? Correram na rua, entraram no beco, pularam o muro. Né? Eles foram lá, foram ver o Salvador. E chegaram e viram o bebê, né? O Filho de Deus, como os anjos descreveram, deitado nessa manjedourinha. Né? Nós precisamos de um Salvador. Esperávamos o Salvador. E o que o anjo tinha falado para José? Chame-o de Jesus, né? Aí o anjo tinha conversado com José. E chama ele de Jesus, porque ele salvará as pessoas dos seus pecados, tá? Então o Salvador chegou, né? Isso é o que? Natal, né? É a história do Natal. História familiar, uma história verídica, né? Não tem nada a ver com Papai Noel, né? Que a gente tem visto desse povo, com essa parte de comércio, de povo querendo ganhar muito dinheiro nessa época, né? Isso não é um... Mas como a gente já viu, gente, esse não é o início da história. É o início do fim da história, tá? Ainda mais pela frente ainda, para a gente ver. Vocês vão entender porque é o início do fim. Então quer dizer que tem um fim também. E no livro de Lucas, ainda falando do livro de Lucas, o escritor Lucas, ele dá detalhes para a gente acerca de certos eventos da vida de Jesus, né? Vamos conhecer melhor esse escritor, diferente de Mateus, de Marcos e João. Lucas, gente, ele não é judeu, tá? Ele é gentil. Né? Ele é grego, ele é um médico, erudito e muito detalhista. Tá? Então, Lucas ele escreve para quem? Para os gentios. Tá? A gente viu que Mateus ele escreve para os judeus. E Lucas está escrevendo para os gentios. Né? E ele é detalhista. Se você ler o livro de Lucas, ele coloca ali
detalhes e detalhes de cada coisa ali. Ele conta a história de Jesus, a juventude de Jesus, né? Naquela parte onde Jesus se perdeu dos pais, né? Uma viagem, e ele estava lá no templo e os pais procurando, né? E ele conversando com os líderes, né? Já ensinando para os líderes religiosos ali, discutindo assuntos do Velho Testamento, né? Depois desse evento, passa 30 anos, né? A gente já vê Jesus com 30 anos, né? Não se passou 30 anos, já vê ele com 30 anos. E vamos encontrar ele aonde? No batismo, né? Ele sendo batizado como os profetas tinham falado. Estava cumprindo aqui a profecia. O livro de Marcos, gente, ele é um livro cheio de ação, tá? Sem muita enrolação. Marcos, ele escreve para os romanos. Marca aí. Marcos, ele escreve para os romanos, né? Os romanos, eles eram um povo prático, um povo que exigia evidências para crer, né? Eles que não, a gente quer ter evidências para crer nisso que você está falando. Então, Marcos foi bastante essa questão de ação, né? Ele já começa já ali, né? Marcos começa já no primeiro capítulo, já falando de Isaías, né? Que Isaías disse: enviarei o mensageiro. O mensageiro chegou, o nome dele é João Batista, né? Ele batiza, prega o arrependimento, veste roupas de pelos, de camelo, come gafanhotos e mel, né? Então Marcos já conta ali já a ação, né? Já falando sobre João Batista. Os romanos, eles gostavam desse tipo de história. Então por isso que Marcos, ele escreveu para os romanos. João Batista e Jesus, eles eram primos, né? Se você vê lá a genealogia deles ali, né? A missão de João, ele era o quê, gente? Para preparar o caminho para a vinda do Messias. Isso que ele pregava. Ele estava preparando o caminho, falando sobre batizar, sobre as águas, né? Sobre arrependimento, ele falava. Ele ensina claramente que não era o Messias que as pessoas estavam esperando, né? As pessoas estavam esperando um político, né? Ou alguém da realeza ali, né? Alguém que poderia ser rei deles ali e comandar aquele povo, né? Depois dele ser batizado, o Espírito levou Jesus para onde? Para o deserto, né? 40 dias Jesus ficou ali para ser tentado por Satanás, né? Aqui eu estou passando um resumo, tá, gente? Se vocês quiserem conhecer mais a história, precisam estar lendo esses livros, tá? Lendo esses capítulos, essas histórias. Aqui a gente passa só rapidamente um panorama do que aconteceu naquela época ali. Preste atenção, gente. Satanás tenta Jesus a ignorar o que Deus falou e fazer coisas do seu jeito. E é definição de quê? De rebeldia, né? Você já sabe o que é isso. Foi o que levou Satanás a ser expulso do céu, né? Satanás, ele foi rebelde, né? Ele quis ser igual a Deus, né? E ele é profissional nessa matéria aí, de rebeldia. E esse foi o pecado original, lembra? Rebeldia. Aliás, toda tentação, gente, que você enfrenta é baseada em rebeldia, tá? Ignorar o que Deus disse sobre isso e fazer do seu jeito, tá? Jesus revida ao ataque do inimigo com a espada da palavra, né? Qual que é a espada da palavra? A própria palavra dele, a boca, né? No final desse tempo, Jesus vai para Galileia para começar oficialmente o ministério dele na Terra, tá? Depois dessa fase que ele ficou ali 40 dias no deserto, então Jesus, já com 30 e poucos anos, né? 30 anos, 30 já vai começar o ministério dele, tá? E aí entra, gente, o nosso 18º ministério, tá? 18º evento, desculpa, é o ministério. 18º evento. Então marquem aí. A gente falou do nascimento, agora a gente vai entrar na história do ministério de Jesus, tá? O que Jesus fez aqui na Terra. Jesus convida 12 homens, tá?
para andar com ele, que são os 12 apóstolos, os 12 discípulos. Jesus não disse: venham me seguir e farei vocês ministros do meu novo governo. O que Jesus disse para eles? Venham me seguir e farei vocês pescador de homens. Né? Jesus não disse assim: vocês serão populares e amados por todos. Né? Ao contrário, Jesus disse para eles: todos odiarão vocês por minha causa. E aí, quem quer? Né? Se Jesus fosse convidar nós, né, para ser discípulo dele, né, a gente não sabendo, não conhecendo, será que você aceitaria? Né? Ele mesmo ele te avisando, ó, o povo vai odiar vocês por causa de mim, né? Vocês não vão ser populares não, né? E amados por povo assim não, né? Porque aquela época estava terrível, né? Então Jesus veio, sim, mas não como eles esperavam, né? Eu falei para vocês, em vez de trazer um reino político, ele fica falando de tal reino de Deus, né? Ele sempre usava, né, que o reino de Deus é isso. Ele fazia exemplos, né? Comparando com coisas simples para nós aqui. Em vez de usar trajes reais, ele estava com uma roupa simples, igual aos outros, né? Que era um pano só, com um buraco, cabeça, né? Aquela roupa, não era roupa costurada, assim, né? Aquela roupa que o povo usava, né? Jesus não era rico, gente. Ele não tinha dinheiro, né? Os próprios discípulos perguntavam: Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Olha a pergunta dos discípulos, né? Quando o Senhor vai começar a agir como Messias, da nossa imaginação, né? Da nossa expectativa? Quando o Senhor vai politicamente, né? Tirar esse povo aqui desse império romano que está maltratando o povo, né? É isso que eles pensavam. Jesus estava vindo aqui como um libertador deles da parte não espiritual, que nem o Gesiel falou, né? Mas sim da parte ali física, né? Eles não entendem que esta não é a única vinda de Jesus, né? É a sua primeira vinda, né? A gente vai estar falando sobre essas vindas de Jesus. Ele virá outra vez para reinar. Dessa vez, gente, ele veio para resolver o nosso pecado, cumprir a promessa que viria um Salvador, né? Um Redentor, um que só ofereceria como propiciação. Lembra da palavra propiciação? Ou seja, o pagamento adequado pela dívida do nosso pecado. Jesus veio para cumprir, gente, essa promessa de nos salvar, né? Para pagar o nosso pecado. Né? Ele era o único que podia nos salvar, que pode nos salvar. Não foram só os discípulos, gente, que duvidaram que Jesus era o Messias. Né? Todos os judeus também duvidaram. E até hoje eles ainda acreditam. Eu falei para vocês que ainda não veio esse tal de Messias. Né? Estão esperando esse Messias ainda. O próprio João Batista mandou perguntar: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Né? João Batista que estava ali profetizando a vinda do Messias, né? Preparando o caminho. E para provar, gente, que ele realmente era o Filho de Deus, o que Jesus fez? Milagres, né? Ele se mostrou Senhor sobre a natureza, quando ele acalmou o mar, né? A gente vê nos evangelhos. Ele se mostrou Senhor sobre o mundo físico, quando ele transformou o quê? A água em vinho, né? Ele se mostrou Senhor sobre os corpos, quando ele curava, né? Cegos, paralíticos, surdos, mudos, né? Ele se mostrou Senhor sobre o mundo espiritual, quando ele expulsava os demônios, né? E ele se mostrou Senhor sobre a morte, quando ele ressuscitou os mortos, né? Ressuscitou Lázaro. Então ele mostrava-se Senhor em toda a situação da vida, né? Tanto na natureza, quanto no nosso mundo físico, quanto nos nossos corpos, né? Nossa saúde, quanto nosso espiritual, né? Até a morte ele se mostrou o Senhor. Além dos milagres, gente, as pessoas também eram fascinadas com o ensino de Jesus.
né, que era completamente diferente dos ensinos dos líderes religiosos da época, dos judeus, principalmente de um grupo chamado fariseus. Mas quem esses fariseus, né? O Velho Testamento fecha sem menção nenhuma falando sobre os fariseus, né? Mas em contraste, eles aparecem muito, né, no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos e no livro de Atos que a gente vai ver. Eles são os maiores inimigos de Jesus Cristo daquela época. Tanto é que são eles que maquinam a morte de Jesus, né? Então, quem são os fariseus e de onde eles vieram? Vamos lá descobrir. Agora, vamos voltar lá no tempo, né, para 400 anos de silêncio entre o Velho e o Novo Testamento. Antes dos romanos dominarem o mundo, foram os gregos, né, que estavam subjugando o povo de Israel. Os gregos viviam uma filosofia de curtir a vida doidado, do jeito que eles queriam viver de qualquer jeito, né? Aos olhos dos judeus, gente, os gregos eram mundanos, né? E o pior é que os líderes judaicos estavam sendo contaminados por esse mundanismo dos gregos. Então, para combater esse mundanismo, no meio dos judeus, surgiu esse movimento chamado de fariseus, tá? Eles criaram, né, esse tipo de seita, né, religiosa ali, porque eles não queriam, né, se contaminar com as ideias loucas, né, das filosofias doidas dos gregos. Então foi daí, nessa época, que foi criado esses fariseus, tá? Esses iriam pesquisar e estudar o livro da lei, né, que é os livros da lei, que é o Pentateuco, seguir todas as leis, insistir que o povo fizesse isso também, tá? Então, o que eles eram? Os policiais da lei, né? Dessa lei de Deus, a lei de Moisés, do Pentateuco. As pessoas só ouviam o ensino legalista dos fariseus, né? Mas Jesus chegou ensinando, gente, de uma maneira totalmente diferente deles. Enquanto os fariseus ensinavam com um ar de superioridade, Jesus ensinava as pessoas com humildade, como servo, totalmente diferente do jeito que eles estavam ensinando. Enquanto os fariseus condenavam, Jesus perdoava. Enquanto os fariseus pregavam os conceitos difíceis e complicados, Jesus pregava com simplicidade, coisas fáceis de entender, né? Ele usava parábolas, contava histórias, né, do nosso dia a dia para o povo entender, né, o reino de Deus. Enquanto os fariseus eles deixavam a entender que só eles herdariam o reino de Deus, Jesus estava convidando todos para herdar o reino de Deus. Venham todos, né? Eles se achavam realmente os líderes religiosos, eles eram perfeitos, né, porque eles conheciam toda a lei, né, mas eles eram pecadores, igual todo o povo. Eles também erravam, falhavam, né? Jesus, ele era tão carismático que até os seus inimigos os ouviam e prestavam atenção. Por onde Jesus andava, multidões o seguiam, né? Ele continuou viajando, ensinando, fazendo milagres, até um certo dia, quando ele dá uma notícia para os discípulos. Uma notícia chocante, que está em Mateus 16, tá? E que ele fala lá: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres das leis, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Imagine, Jesus dá a falar sobre isso para os discípulos, que ele teria que ser morto e que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Ele precisava ir para lá, para Jerusalém, para acontecer isso, né? Aí o Pedro, o que ele fez? Ele, chamando Jesus à parte, começou a repreender, dizendo: não, Senhor, nunca, isso nunca vai acontecer com você, né? Ele fala lá em Mateus 16. Eles não queriam acreditar, gente, né? Os discípulos não queriam acreditar que Jesus ia lá, ia sofrer
né? Ia morrer e ainda ressuscitar no terceiro dia. Mas vai acontecer, né? É o plano de Deus. Daí entra o nosso 19º evento, tá? Que é a morte e ressurreição de Jesus. E isso eu vou deixar para a aula que vem, tá? Para a gente dar continuidade à nossa história, do nosso panorama bíblico. Isso mesmo, Gisele. Pense num conflito religião versus graça, né? Era os fariseus e Jesus, né? E isso acontece até hoje, né, gente? Tem muitas igrejas aí, né? Muito religiosas, né? Que tem que seguir da lei certinho, né? E esquece da graça que Jesus nos trouxe, né? Gente, tudo bem? Ninguém comentou nada, mais nada. Todo mundo quietinho. Irmã Raquel, pode falar. Você tem esses slides todos até o evento 16 no arquivo unificado? Eu queria montar uma apostila e eu comecei a imprimir as aulas separado, mas algumas não está abrindo mais. Ah, sim. Mãe, eu não tenho unificado, mas eu posso unificar, não tem problema não, tá? Se quiser, eu vou fazer o seguinte, eu vou unificar o Velho Testamento e unificar o Novo, tá? Aí eu mando o arquivo PDF para a irmã completo. Pode ser? Ok, eu vou aguardar. Então, eu imprimo tudo de uma vez e vou encadernar, fazer uma apostilinha para ter sempre aqui. Legal, irmão. Tá bom. Obrigada. Eu também estava tentando, irmão, criar uma apostila de escrito mesmo, sem as imagens, assim, porque é mais fácil ter a apostila mais imagens. Isso aqui é mais slide, né? Então, o slide ele acaba trazendo muita imagem junto com o texto. Então, eu estou tentando fazer ainda essa apostila, né? Vou ver se eu consigo terminar ela para vocês terem essa apostila em escrito, só o escrito dela mesmo, tá bom? Aí eu vou estar mandando o PDF para vocês no grupo aí. Mais alguma dúvida? Mais alguém quer comentar algo? Então tá bom, gente. Gente, então vamos encerrar nossa aula hoje, tá? De panorama bíblico. Hoje não vai ter aula da Sônia, tá? A Sônia precisou ir num evento, né? O genro dela está se formando lá na faculdade lá, ela precisou ir lá acompanhar, tá? Então ela pediu para avisar para vocês que hoje não vai ter aula dela, tá? Eu não sei se ela vai repor, eu acho que ela não vai repor, vai deixar para a próxima sexta mesma aula dela, tá bom? Então estudem, tá? Continuem estudando. Quem não assistiu às aulas, perdeu as aulas, assistam às aulas, tá? Se você só assistir a aula e falar que está assistido, você está valendo presença, tá? Mas se você fazer um resumo, né, da aula e você mandar, vai estar valendo presença e participação, tá? Então está dando 2 notas a mais, não só uma nota de presença. Então assistam as aulas que vocês perderam, façam um resuminho, né, daquilo que você entendeu, né, ou só o que foi falado mesmo, tá? Vai estar valendo pontuação de presença e participação. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar procurando a gente aí. Tá? Então, que Deus abençoe cada um e possamos ter um final de semana abençoado por Deus, nossos trabalhos, né, nossos serviços na igreja, na comunidade, possamos estar sempre glorificando Deus, né, mostrando que Deus é bom, né, o tempo todo. Tá bom, gente? Deus abençoe cada um. Bom descanso para todos. Se tiverem alguma dúvida, podem estar mandando lá no nosso grupo. Tá bom? Deus abençoe. Um abraço. Deus abençoe.